Também que, ao contrário do que muita gente pensa, eu concordo com você, que a filosofia, além de pensar o problema, propõe solução. Eu também concordo que tem que ser assim. Agora, a pergunta, para que possa haver uma solução nesse problema, precisa interagir com esses saberes. E a gente sabe também que outras áreas do conhecimento também não contam dar a resposta que acontece hoje. Ao qual a filosofia não dá. Agora, como é que se não consegue interagir com os saberes, como propor um diálogo com o mundo? Fica difícil, né? Mas isso é o que a gente tem que conquistar. Isso é o que nós temos que conquistar. Quando eu convidei, quando eu dei aqui um curso em que nós examinamos o comportamento, por assim dizer, da filosofia, ao longo da sua história, tirando exemplos que nos pareciam pertinentes e enriquecedores da nossa discussão, da nossa reflexão. Fiz isso ao longo de 2 semestres, para no 3º semestre levantar então as questões dos desafios da filosofia. Aí, particularmente, eu levantei as questões de uma filosofia voltada para a física, para a química e para a biologia. Aonde na biologia, apoiado na física, na química, mas na física eu incluo a informática, eu incluo a microeletrônica, eu incluo, enfim, todo este aparato tecnológico que permite a pesquisa no campo da biologia e nas neurociências. Esse pensamento. Então, quando eu fiz esse trabalho preparatório, eu procurei trazer os meus colegas das outras áreas para falar aqui para nós, exatamente para estabelecer esse diálogo. Esse diálogo, para mim, funcionou, estabeleceu. Eu mantenho muito boas relações com todos esses colegas que eu citei aqui para vocês, e muitos outros meus colegas participantes dessa outra sociedade, sobre epistemologia e história da ciência. Esse pensamento o que eu acho, se você, só para eu concluir, sim, o que eu acho que quando eu disse que a universidade, ao meu entender, perdeu o seu sentido, envelheceu, terá que ser renovado, eu acho que nós temos que deixar de ser departamentais. Nós não temos que ter departamentos. Eu acho que nós não temos que ter institutos. Eu acho que nós não temos que ter um prédio como o IFIX, distante das outras discussões, seja lá na Praia Vermelha, seja lá no Fundão. Eu, quando entrei aqui, em 1979, a primeira coisa que eu pleitei é que nós nos transferíssemos para o Fundão. E eu ouvi quase que da totalidade dos meus colegas que isso era absurdo, que era muito bom trabalhar no centro da cidade. E eu acho muito ruim trabalhar aqui. Trabalhando aqui durante mais de 30 anos, eu não pude dialogar com os meus colegas da universidade. Isso aqui foi uma faculdade isolada. Tanto é que na linguagem oficial da universidade, da UFRJ, isso aqui se chama uma unidade isolada. No orçamento da UFRJ tem lá, no plano de contas, unidades isoladas. Está lá o IFIX, unidade isolada. Por quê? Porque nós não temos um entorno, nós não temos um campus, nós temos um prédio. Diga-se de passagem que esse prédio é extremamente importante do ponto de vista histórico. sim. E ele é importante do ponto de vista histórico, inclusive para nós. Se essas paredes falassem, elas nos contariam que aqui dentro deste prédio se ensinou engenharia por quase um século, numa perspectiva positivista de Augusto Comte, que influenciou a nossa sociedade a tal ponto de que a nossa bandeira tem uma consigna positivista que é ordem e progresso. Verdade.
este prédio só deixou de ser um templo do positivismo quando a escola de engenharia, que era assim que se chamava, se transferiu daqui no final dos anos 60 para o Fundão e voltou a se chamar então Escola Politécnica, né? Então, e nós somos capazes de respeitar isso. Esse prédio tinha que estar voltado para um centro de cultura. Ele não tinha que ser privado dos alunos e dos professores da UFRJ. Ele tinha que ser um centro de cultura. Nós tínhamos que ter aqui um espaço onde a sociedade brasileira aprendesse sobre a sua própria história. Sua história tão perversa que no estado do qual eu sou originário, lá no Rio Grande do Sul, provocou durante 50 anos revoluções que ceifaram a vida de milhares de pessoas e que foram capazes de nos impor um autoritarismo que veio se implantar aqui com um conterrâneo meu, do qual eu tenho respeito e vergonha, que foi Getúlio Vargas, né? Que é um discípulo dessa escola positivista, de Júlio de Castilhos, e que foi responsável por uma ditadura, e que depois, em 64, se instalou uma outra ditadura, que foi liderada pelas Forças Armadas, que foram formadas e continuam com um ranço positivista. Eu posso dizer isso porque eu já tive o privilégio de ser convidado para dar aula na ESG, na Escola Superior de Guerra, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, na Escola de Guerra Naval e lá em Piratininga, na Academia das Forças Armadas, e aqui no primeiro comando da Aeronáutica, né, das Forças Armadas, não, da nossa Aeronáutica, quando ainda a Aeronáutica era um ministério separado do Ministério da Defesa, e aqui no Estado-Maior, no primeiro comando, no Estado-Maior do primeiro comando da Aeronáutica. Por quê? Porque eu tinha aqui dentro da sala de aula, e eu acho que você conheceu o Romo, coronel da Aeronáutica, da ativa, engenheiro, oficial da Aeronáutica, coronel da ativa, sentadinho aqui fazendo curso de graduação em filosofia. E com ele discutimos muitas vezes sobre, né, o positivismo da formação das nossas Forças Armadas. Então, se nós tivéssemos nesse espaço físico do IFIX um lugar de reflexão sobre isso, que nós pudéssemos inclusive convidar os nossos oficiais para vir aqui discutir conosco o que isso significa, eu acho que nós estaríamos numa situação muito diferente e espero que muito melhor do que essa que nós estamos. Presos aqui às nossas salas de aula, e eu pergunto, dos alunos do nosso departamento de filosofia, quantos assistem aula de ciências sociais, de sociologia, de antropologia, de política ou de história? E quantos alunos das outras áreas vêm para dentro das nossas salas de aula de filosofia? Não vem, é raro. É raro. Na pós-graduação ainda nós temos isso um pouco mais, de forma mais significativa. Entende? Mas nos enquadraram, nos cortaram, nos botaram dentro de caixinhas. Você respondeu a segunda parte da minha pergunta. A segunda parte você respondeu o seguinte: como vencer o conservadorismo da academia, da faculdade, continua indo muito conservadora, tanto os filósofos que são tematizados, são filósofos, bem, né, a sequência não tem nada a ver, né? Verdade, muito obrigado pela informação, valeu a pena. O professor Darcy Ribeiro, ex-governador do Estado do Rio, ex-secretário do Estado do Rio, ex-senador, né, já falecido, era professor dessa casa. Sim. Antropólogo. Sim. Deixou uma obra interessantíssima, embora eu tenha várias
discordâncias dele. Mas tive a oportunidade e o privilégio de conviver com ele. E um dia, aqui no quarto andar, nos encontramos e ele me disse: vem lá na minha casa, tal dia. Ele morava em Copacabana, numa transversal da Avenida Atlântica. E eu fui lá. E eu perguntei a ele, fiz a ele essa pergunta: como é que podemos mudar? E ele me disse: não dá para mudar, a gente tem que deixar ruir e construir outra do lado. E foi um pouco o que ele tentou fazer com o nosso sistema de ensino sob a responsabilidade do Estado, né, criando os centros integrados de ensino, aí o CIEP. Né. Foi uma estrutura paralela. Ele montou na Secretaria de Educação uma estrutura paralela. Através da educação? Na expectativa de que essa estrutura desse certo e a outra estrutura de ensino sob a responsabilidade do Estado fosse minguando até o ponto de desaparecer. Para isso, ele chamou um ex-aluno meu aqui, que fez mestrado comigo, engenheiro de Furnas, para ser o coordenador do grupo que montou o programa de matemática para o CIEP. E que hoje é psicanalista. Bom, foi uma tentativa. Infelizmente, acabou não dando muito certo.